Gente, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos trabalhos. E vou apresentar agora as pesquisas do Ateliê Semiótica do Gosto, coordenado pelo Rafael Giardini Lenzi, cuja primeira apresentação vai ser de Graziela Fernanda Rodrigues, falando sobre os mercados, lugares de ressignificação dos locais públicos, as práticas estritamente privadas. Graziela, 20 minutos, mais o relato. Aliás, uma questão técnica. Quem ia comentar o relato é a Letícia, né? Nasser. Mandou o relato? Não sei, não recebi nada. Ela só comentou meu texto. Então, esse é o relato. Você tem o relato dela? Eu posso até ler, mas eu não tenho o relato que ela mandou. Não, ela mandou no parcial. Mas no final, então... Tá bom. No drive? Eu posso comentar o que ela tinha falado, porque é uma das coisas que eu incluí. Entendeu? Eu posso comentar qual foi o principal ponto dela no relato, que era um parágrafo. Eu posso comentar porque foi o que eu tentei incluir, que eu acho que era uma coisa realmente relevante. Então tá, podemos? Sim. Então tá. Pessoal, boa tarde. Quer que apague um pouco a luz? Acho que eu quero que apague sim, porque tem várias fotos. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Essa pesquisa é a primeira vez que ela vai ser... É uma pesquisa. Eu diria que é uma pesquisa que está começando. É um projeto aqui de análise que está começando. Aqui no CPS vai ser a primeira vez que eu vou apresentar. E eu vou dar um pouquinho do contexto dele, porque até ano passado eu estava falando sobre Pinheiros, e aí ele nasceu do meio do meu doutorado, essa pesquisa. No meio do ano, em junho, na Compós, Ana Cláudia e eu escrevemos um artigo em conjunto, onde nós fizemos uma primeira abordagem desses mercados públicos que já tinham sido registrados ao longo do meu doutorado. E isso daqui é um passinho a mais que eu dei a partir desse artigo que nós apresentamos lá na Compós, que teve uma recepção até que boa, eu achei bem interessante. Paulo e a Adriana também estavam lá, teve uma discussão interessante. É uma pesquisa que tende a se desdobrar mais. Quem sabe até numa pesquisa oficial, né? Não sei ainda. Mas vamos ver, é um projeto, vou explicar um pouquinho como é que ele começou. Bom, esses dados eles começaram a ser coletados no meio do meu doutorado, entre 2014 e 2017. Eu estudei o bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo. E em Pinheiros, na parte que eu estava estudando e que as transformações são mais intensas, existe o mercado municipal, o mercado municipal de Pinheiros. E quando eu comecei a estudar um pouco esse mercado, eu comecei a coletar informações de outros mercados. E tive a oportunidade de ir a outros congressos, e conforme eu viajava, acabava visitando os mercados dos outros lugares e comecei a registrar os mercados desses lugares que eu ia. No Brasil e em outros países também. E isso começou a formar um corpus grande. A primeira análise foi feita com 9 mercados. Nessa análise de hoje, eu estou com 11 mercados, mas eu tenho pelo menos uns 15 catalogados em foto, pelo menos. Então, ou seja, é um corpus que está crescendo realmente. A princípio, esse material compôs um capítulo da tese, mas eu não usei todos os mercados que eu tinha na época, porque senão ia ficar muito desproporcional no meio da tese. Então eu usei apenas alguns para fazer o ponto que eu precisava em relação ao mercado de Pinheiros, e aí agora fazendo um estudo só de mercados. Vou contar um pouco dos bastidores para vocês. Quando eu comecei a ver que eu tinha muito material de mercado, eu quase troquei o tema da pesquisa, do doutorado. Eu quase falei, nossa, acho que eu vou fazer um doutorado sobre o mercado, mas eu não fiz, eu continuei fazendo sobre Pinheiros. E agora eu tenho essa outra pesquisa em andamento. Bom, o objetivo aqui é tecer uma análise crítica das diversas transformações por que passam os mercados de diferentes cidades do Brasil e de alguns outros países também, questionando um modelo global que parece se delinear em torno desses sujeitos comerciais e urbanos. Né? É um modelo que aqui no Brasil existe, só que quando você começa a ir para outras cidades, você vê que esse modelo está muito implementado, não só como modelo de negócio, mas o tipo de interação e as práticas de vida que se dão em torno desses lugares. Né? Ou seja, além disso, mapear as trajetórias de interações e sentidos que vão reescrever esses locais nas cidades em que eles estão e vão dar a ver um fenômeno maior, que vão ultrapassar as noções locais e alcançar esse nível global. Ou seja, a gente está falando de um tipo de transformação, de requalificação, de ressignificação que não é local, ele é um modelo global. E aqui o Brasil é apenas um dos lugares em que isso vai acontecer. Tá?
Em maior ou menor grau, esses mercados que foram coletados, eles podem se recolocar, se reescrever, de maneira a se reinserir nas práticas urbanas dos municípios. Ou seja, eles eram um modelo de negócio e de consumo muito atrelado a uma primeira metade do século XX. Quando você chega na segunda metade do século XX, com o auge dos supermercados, do multisserviço, e século XXI ainda por cima, com os serviços digitais, esse mercado público, cuja função principal era de abastecimento, muitas vezes ele cai no esquecimento. Só que, ao mesmo tempo, ele também fica em lugares muito valorizados, muito centrais das cidades onde eles estão. Eu estou falando aqui do Mercado Central de São Paulo, eu estou falando do Mercado de Florianópolis, do Mercado Central de BH, do Mercado da Ribeira, em Lisboa, e eu vou falar um pouco de vários deles aqui, tá? Alguns deles, hoje em dia, eles vão do esquecimento à reinserção na cartografia de destinos para estar e para visitar, como lugares que agora também são entretenimento e desfrute, ou seja, eles passam do abastecimento para o desfrute, né, para a sociabilidade pura. Alguns são totalmente voltados às práticas da sociabilidade por meio da gastronomia, como a gente vai ver. Outros ainda mesclam a função de lazer e de suprimento, de abastecimento. Isso vai acontecer muito como? Por meio da inserção de práticas gastronômicas, né? Não raros acompanhados de alterações plásticas na configuração espacial do local. Né? Essa configuração plástica que eu analisei durante o doutorado também, que acontece muito nos restaurantes, que é aquela estética que eu chamei de estética do galpão, né? Que é a parede descascada, os tubos aparentes, as lâmpadas pendentes, as lâmpadas que são muito mais feitas para decorar e não para iluminar, que são as lâmpadas de bulbo aparente, por exemplo. E essa é uma estética que é reiterada também nesses lugares dos mercados. Ou seja, o comércio vai do consumo e do suprimento a uma experiência de um consumir no próprio lugar por meio de serviços especializados e altamente valorizados no contextos sociais atuais. Né? E aí essas recorrências, conforme eu fui registrando e fazendo essas pesquisas de campo, elas foram se mostrando regulares o suficiente para traçar análises que aproximavam cidades que a princípio funcionavam de maneira completamente diferente em regiões muito diferentes. Então a gente está falando de Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, mas também está falando de Bolonha e de Lisboa, por exemplo. Tá? Esse novo modelo de negócios, lugares de comer e beber, que vão utilizar do mesmo formato e das mesmas estratégias de organização dos mercados ressignificados. Né? Isso daqui vai identificar um fenômeno que gera interações de tal popularidade que ele se dissocia do mercado original e se associa à ideia do mercado público ressignificado com os serviços de gastronomia. Ou seja, esse processo ele ganha tal adesão, né, do consumo, que ele passa a ser uma prática de mercado por si só, e esse é um pouco o foco da pesquisa hoje. Tá? Esses são os 9 primeiros que estiveram no artigo que a Ana Cláudia e eu escrevemos em conjunto. Então foi o Mercado Municipal de São Paulo, o Mercado Municipal de Pinheiros, o Central de Belo Horizonte, o Mercado Público de Florianópolis, o Mercato Centrale di Roma, o Mercato Centrale de Florença, o di Mezzo em Bolonha, o Delerbe também em Bolonha e o Mercado da Ribeira em Lisboa. Além desses dois, eu vou inserir agora no artigo de hoje o Mercado da Boca, em Nova Lima, que é nos arredores de Belo Horizonte, e o Mercado Grano, que fica a cerca de 2 quarteirões do Mercado da Boca, e a gente vai ver um pouco por que é importante fazer a análise deles aqui. Você conhece, Conrado? Você não foi ainda? Ah. Mas agora eu vou saber se eu vou ou não. Pela experiência, vá. Bom, aqui são algumas fotos do Mercado Municipal de São Paulo, que passou pela requalificação no começo dos anos 2000, com a construção do mezanino, como parte de bares e restaurantes, e uma parte térrea que, durante o dia, o horário comercial fica bastante voltado ao consumidor final, mas que durante a madrugada ainda serve de abastecimento para restaurantes e supermercados. Né? Vou passar um pouco rápido por essa parte, tá? Porque eu quero chegar nos mercados de BH. Esse é o Mercado Municipal de Pinheiros, que vai mesclar um pouco algumas práticas. Ali tem um restaurante do Mocotó, por exemplo, o famoso Mocotó, que está dentro do Instituto Moreira Salles hoje em dia, né? O Cheto, que é a cevicheria, e as lojas idealizadas pelo Alex Atala, com produtos brasileiros de vários biomas do Brasil. Na parte de baixo do Mercado de Pinheiros ainda continua a parte de abastecimento, com alguns açougues, frutas e verduras e produtos frescos. Tá?
O Mercado Central de Belo Horizonte também é interessante, porque ele tem um movimento muito intenso. O Mercado Central de Belo Horizonte, eu acho que num próximo desdobramento ele merece mais atenção, porque ele é um pouco diferente de algumas coisas. Ele tem algumas lojas que começam a aderir a essa estética cosmopolita, da placa com lousa, da parede descascada, roça capital, né, vendendo produtos com uma outra estética, com uma valorização cosmopolita e gastronômica sobre esse fazer, ao mesmo tempo que tem lojas muito tradicionais, né? Ele é um mercado muito tradicional e muito movimentado, especialmente em finais de semana, né? Você se perde lá dentro. Se você não conhece muito, ele é meio labiríntico, você se perde lá dentro. O mercado público de Florianópolis passou por uma reforma intensa nos últimos anos por conta de um incêndio. E aí, depois da reforma, na parte interna, ele continua com lojas mais populares e tradicionais, mas é um comércio mesmo, não exatamente de abastecimento, mas um comércio mais popular de sapato, souvenirs. E a parte de fora, com bares onde você pode almoçar, tem happy hour, e aí a cerveja artesanal, a gastronomia também entra aqui nessa parte. O Mercado da Ribeira, em Lisboa, que também divide a parte de abastecimento com lazer. Em volta, em alguns horários, nas partes laterais, tem uma parte mais de abastecimento no Mercado da Ribeira e no Mercado de Flores. Na parte central, tem essa grande, é muito grande essa praça de alimentação, que eu vou chamar assim, uma praça de alimentação gastronômica, que alguns nomes famosos da cidade têm os seus lugares. Ele é idealizado pelo Espaço Time Out, que é uma empresa de entretenimento e midiática ali de Portugal. E ele é um lugar tanto de turismo, muito forte de turismo, como de lazer dentro de Lisboa. Tá? Esse é o Mercado Delerbe, que também segue um pouco essa organização de suprimento e lazer, mas a parte central, os corredores centrais, são as barraquinhas de produtos de frutas e verduras, produtos frescos e queijos e embutidos, e as partes laterais com a parte de restauração, que fica aberto mais ou menos de final de semana, fica aberto até de madrugada também. O Mercado da Ribeira em Lisboa também fica aberto até as 4 da manhã no final de semana. O Mercado de Mezzo é um pouquinho diferente. Ele fica numa parte da cidade de Bolonha que ainda preserva um pouco do traçado medieval da cidade, uma das poucas partes que ainda preservam. Ruas pequenas, um pouco mais escuras, um pouquinho mais tortuosas. Isso foi um mercado em algum momento, mas ele foi destruído e foi reconstruído e aí foi retomado, o espaço foi retomado, não necessariamente o mercado, porque ele é retomado com uma parceria com o Italy, que é um grande conglomerado italiano, de comida italiana, digamos que quase um embaixador da comida, dos ingredientes italianos, que é a rede, né, comercial, e ele é totalmente voltado apenas para a gastronomia, para comer, beber e comprar algumas coisas ali, mas não é exatamente abastecimento, é consumo no momento. Tá? E o Mercato Centrale? O Mercato Centrale é um grupo italiano, é uma marca, na verdade, ele não tem nada de mercado central. Tá? A única coisa que acontece é o seguinte, ele está presente em pelo menos 2 lugares, eu não sei se abriu algum novo, desde que eu fiz o levantamento lá. Então, esse aqui é o de Florença. O de Florença, a parte de cima é totalmente voltada à gastronomia, com essas grandes praças de alimentação gastronômicas. Lojas de vinho, trufas, queijos, comida. A parte de baixo é um mercado ainda de abastecimento, porque o prédio onde ele fica é um mercado original. Tá? Agora, o de Roma não. O de Roma fica dentro da estação Termini, que é uma estação gigantesca de trem, tem ônibus, dá acesso ao metrô subterrâneo. É uma estação muito grande mesmo, um lugar de confluência de meios de transportes, pessoas ali dentro de Roma, e diria que da própria Itália até. E ele fica numa parte que era uma cozinha dos ferroviários, mas isso nunca foi mercado. Isso nunca foi. Isso só tem o nome de mercado porque é a marca Mercato Centrale e que tem aí o espaço gastronômico, alimentar, né? Você está vendo aqui em cima, onde você pode comer, né? Tem de vários lugares da Itália, desde canolo, espaguete, tem várias partes. Ou seja, esse caso de Roma, ele não tem nenhum resquício de um mercado original de abastecimento no lugar onde fica ele. O que resta aqui do mercado é só um nome. E esse nome que vem muito ressemantizado. E é isso que a Letícia falava um pouco. Ela falou, você fala das reescrituras dos mercados como negócios, como lugares públicos e privados, mas existe também uma reescritura do próprio significado do mercado, do que é a palavra mercado. Porque se ele é mercado ressignificado, hoje em dia ele passa a significar também a praça de alimentação gastronômica, lugar de fazer gastronômico. Né? Isso vai acontecer
na cidade de Nova Lima, que é uma cidade vizinha, é um subúrbio endinheirado de Belo Horizonte, tá? É como se fosse uma Granja Viana nossa aqui, tá? Então, que abriu um mercado em 2018, que se chama Mercado da Boca, e tem ao lado o Mercado Grano, que já existia desde uns anos atrás, tá? Ou seja, esses dois lugares, assim como o Mercado Centrale de Roma, eles mantêm nas denominações o mercado, que parece já ser reconhecido como esse lugar de estágio de fazer de sociabilidade. Ou seja, é a reescritura desse próprio termo mercado, ressemantizado a partir das práticas mercadológicas transformadoras. Né? Esses mercados eles estão isolados, é um lugar que se chama Jardim Canadá. Eu vou mostrar no mapa onde é que eles estão para vocês. Eles ficam aqui entre Belo Horizonte e Nova Lima aqui. Tá? E aqui tem mais ou menos uns 20 quilômetros de distância, ou seja, é bem longe mesmo. E Nova Lima é esse lugar onde tem alguns condomínios fechados, com casas mais luxuosas, né? É um subúrbio mais elitizado ali de Belo Horizonte. Tá? Então, aqui é o Mercado da Boca e aqui é o Mercado Grano. O Mercado Grano, ele surge antes. Eu fui nesse lugar com pessoas que moram em Nova Lima. E eu fui porque eu tinha a pesquisa e marquei um ponto de encontro e eu sabia que eles já conheciam esses lugares. Eles já tinham me falado do Mercado Grano há algum tempo atrás, pelo menos uns 3 anos atrás. E eu não dei muita bola na época. Quando abriu o Mercado da Boca, ele vem com uma proposta muito mais mediatizada. E o Mercado da Boca meio que vem nessa carona, né? Ele tem serviços de padaria especializada, café, restaurante e um galpão pintado de preto. Claro, né? A estética do galpão. E ele ocupa, de fato, um galpão. Porque essa zona é uma zona periférica da cidade.